Os primeiros anos da nossa igreja aconteceram numa cidade muito jovem, com apenas 29 anos de existência. Em 1909, a Intendência Municipal, que hoje chamamos de Prefeitura, contratou o engenheiro Nilo Javari Barém para idealizar a planta urbana de Campo Grande. O desenho ficou alocado entre os dois córregos, Prosa e Segredo, em formato ortogonal. Todo o complexo foi disposto a partir da principal avenida da cidade, a Avenida Marechal Hermes, atual Avenida Afonso Pena. O trabalho contemplava os serviços de saúde, educação, segurança, com 2 praças, ruas largas e arborizadas. O evangelho no Brasil também era jovem. A primeira igreja batista no Brasil, organizada em 1882, possuía apenas 35 anos. O Jornal Batista tinha 16 anos de idade e a Convenção Batista Brasileira contava com somente 10 anos de organização. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Uma emigração europeia e asiática tomava conta do Brasil. A liberdade religiosa já era de direito, mas não de fato. Os cristãos sofriam discriminação, perseguição e até perigo de morte. É nesse cenário que nasce a primeira igreja batista da cidade e a terceira no estado de Mato Grosso, ainda uno. Para conhecer sua história, precisamos nos valer dos livros de Atas. Como outras igrejas batistas, a primeira se reunia em assembleias regulares e extraordinárias, cujas decisões eram registradas em seu livro de Atas. A primeira delas, por exemplo, concentrou-se em sua cerimônia de organização, mas a partir da segunda, vemos um grande desenvolvimento. Surgem os departamentos, rotinas, regras de relacionamento, construção e reforma do templo, expansão em novas igrejas, etc. É necessário lembrar que a primeira igreja batista foi organizada no começo do século XX. Nas primeiras atas, é possível ver palavras como crianças, baptistas, armárium, tesoureiro, colecta, igreja, diretor, ações, assinatura, ano, efetivo, etc. O testemunho cristão, a concepção sobre ser um cristão verdadeiro que dá bom testemunho, estava em construção. Na época, a exigência aos crentes era mais severa, pois igrejas evangélicas eram recentes e o olhar do povo brasileiro sobre sua conduta era implacável. As atas registram situações reveladoras. As igrejas viam como algo errado os crentes irem ao cinema ou ao futebol. Com as mulheres que cortavam o cabelo no costume da moda, tinha-se o mesmo rigor com que se tratavam as pessoas que fumavam, mascavam fumo ou usavam pó no nariz. No livro de Atas, também há o registro da reconciliação de irmãos que foram disciplinados por alguma atitude anticristã e, arrependidos, voltavam à comunhão da igreja. Sempre houve a preocupação bíblica do casamento entre um evangélico e um não evangélico, sendo registrada em ata a sua proibição. Na administração, aparecem os relatórios financeiros, mostrando as necessidades e o progresso da obra. No início, nem crianças, nem membros de outras igrejas podiam assistir às assembleias, mas isso logo mudou. Com o crescimento da igreja, decidiu-se colocar um cofre para depósito dos dízimos e ofertas, desaparecendo assim a coleta pública. Os irmãos sentiram também a necessidade de um estatuto que foi elaborado e financiado pelo pastor Ernest Jackson. Isso lhe custou R$81 mil, em virtude de sua oficialização. Tal valor foi ressarcido oportunamente pela igreja. Em 1925, nossos registros mostram que os irmãos em comissão fizeram chegar às mãos do presidente da Câmara dos Deputados o protesto dos crentes evangélicos de Mato Grosso. Eles eram contra a emenda Plínio Marques a ser incluída na Magna Carta Constitucional que seria reformada. Pretendia-se tornar obrigatório o ensino religioso nas escolas, considerando a religião da maioria dos brasileiros aquela que seria ensinada. Os irmãos entendiam que tal fato confrontava a Constituição do país, escravizando o pensamento do homem. Um dos irmãos sugeriu a união com as demais denominações para levar o protesto da igreja.
Para isso, foi feita uma comissão a fim de redigir o documento e encaminhá-lo à Câmara dos Deputados. Logo na segunda Assembleia da Igreja, ficou decidido que a escola dominical seria com início às 12 horas e, em seguida, se realizaria o culto. A Ceia do Senhor seria celebrada no primeiro domingo e, no domingo seguinte, haveria a sessão regular da igreja. Certa ocasião, o pastor Ernest Jackson estimulou a escola bíblica a ter classes separadas para homens, mulheres e crianças. Em seguida, o superintendente da escola dominical e seus professores resolveram adquirir exemplares da literatura Joias de Cristo, pois se tratava de material adequado ao ensino das crianças. Para dinamizar os trabalhos, um dos irmãos sugeriu que fosse oferecido um prêmio para a classe da escola bíblica dominical que tivesse maior frequência e pontualidade durante o mês. Foi adotado também o uso de uma bandeirinha entregue à classe com o maior número de pessoas e a maior oferta. Depois de algum tempo, sentiu-se a necessidade de fazer uma nova adequação, separando-se os alunos em classe de adultos, classe de moços e classe de meninos e meninas. Desejando melhorar a qualidade do ensino bíblico, foi proposta a criação de uma classe especial para professores, nos moldes das igrejas dominicais modernas, conforme o novo manual normal. O diretor desta classe deveria ser o pastor Sherwood. Que privilégio aqueles irmãos tiveram ao aprender de um professor com tanta capacidade. Em seu terceiro ano, a igreja iniciou a união de mocidade. Percebeu-se, entretanto, que não estava bem organizada, pois tinha mais velhos do que moços. Por esse motivo, resolveram dissolvê-la. Buscando oferecer melhor atendimento espiritual às diversas necessidades, iniciaram a Sociedade de Senhoras e a Sociedade Juvenil, que hoje usa o nome de adolescentes ou teen. Foram fixadas às quartas-feiras e aos domingos como os dias de culto e louvor. Nos sábados acontecia a reunião de oração e o preparo dos professores da escola dominical com início às 9 horas da manhã do domingo. Em 1922, a igreja aprovou o horário das 19 horas para o início dos cultos noturnos aos domingos e foi restabelecida a coleta pública nessas ocasiões. Os cofres foram restaurados em virtude do aniversário da igreja, à época, no dia 13 de maio. A primeira vigília, que se tem notícia, foi aprovada em assembleia no ano de 1924. Já a primeira semana de oração ocorreu em 1925, bem como a decisão da igreja de, na virada do ano, passar em vigília e continuar numa semana de oração. Os fatos selecionados mostram que a igreja é feita de pessoas que fazem o melhor que podem com a ajuda do Espírito Santo. Unidos, identificam problemas, áreas de ajuste, de desenvolvimento e crescimento. Juntos, nos primeiros anos, tiveram o desafio de lançar os alicerces do que viria a ser a primeira Igreja Batista de Campo Grande, como vemos hoje. Agradecemos a Deus e a esses irmãos porque as bases foram sólidas. Eles a construíram sobre a rocha, que é Cristo.